Aleluia, glória a Deus. Aplauda, aplauda o Senhor. Ele tem uma bênção diferente para você. Se você crê, algo diferente vai acontecer na tua vida. Aleluia. Deus é bom. Queridos, ainda em pé, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13 até o 15. Em reverência ao dono da palavra, ao Espírito Santo, é Ele que inspirou esses homens a escreverem essa palavra. Nós vamos estar de pé, vamos estar lendo então livro de Gálatas, capítulo 3, os versos 13 a 15. Eu não sei qual é a expectativa que você tem hoje para essa manhã. Se você tiver uma expectativa de que seja mais um culto, ele vai ser mais um culto para você. Se você tiver uma expectativa de que veio cumprir a sua tabela, vai ser. Agora, se você tem uma expectativa que hoje é o teu dia, que hoje é o dia do teu milagre, que hoje é o dia de Deus falar contigo, que hoje algo diferente vai acontecer, eu não tenho dúvida alguma que hoje Deus vai fazer coisa diferente na tua vida. Então passo a ler a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou, olha que interessante isso, parece até controverso, da maldição da lei. Interessante, a gente vai aprender isso. Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito tudo aquilo que for pendurado no madeiro. E aqui está o cerne da mensagem: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, vou repetir, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito, com E maiúsculo, Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Até aí tá bom. Pode sentar. Deixe sua Bíblia aberta. Daqui a pouco a gente vai conferir algumas coisas. Vamos fazer que nem os crentes de Bereia. Diz que eles conferiam tudo na palavra. Tudo que for pregado, a palavra tem que justificar. Nenhum argumento teológico que eu possa te dar, se não for ratificado pela palavra, vai ter validade. E muitas vezes, quando Deus não fala, no silêncio de Deus, nós queremos argumentos teológicos para comprovar o que nós queremos fazer ou deixar de fazer. Nenhum argumento teológico é maior que o silêncio de Deus. Quando Deus não fala é porque Ele está trabalhando na tua vida. E hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre como receber a promessa, a bênção de Abraão em Cristo Jesus. Nós começamos essa campanha aí, o pastor Adriano, um dia ele foi lá em casa, nós oramos, e Deus tinha colocado no meu coração de fazermos uma campanha, só que eu não tive direção, e Deus deu a direção para o pastor Adriano, alguns temas e outros para mim, e a gente foi juntando, e a gente falou sobre filho, a identidade de filho, como é importante, falamos sobre novo nascimento, falamos sobre fé, falamos sobre viver uma vida sobre as leis de Deus, falamos tantas coisas, falamos aí sobre dízimos, sobre as ofertas, como adorar a Deus com as nossas bênçãos, com nossos recursos e o que Deus pode fazer na nossa vida. Enfim, e hoje agora nós estamos preparados, depois disso, para entender o que é essa bênção de Abraão. Mas para que a gente entenda essa bênção de Abraão, a gente tem que entender quem era o Abraão, um pouquinho da sua vida, o que ele fez para que ele recebesse essa bênção. Queridos, então o que é essa bênção de Abraão? Eu orei a Deus, eu busquei a Deus nesses dias para que Deus pudesse ter graça comigo, para poder passar para vocês o que isso significa, e o que isso pode mudar, impactar na minha e na sua vida. Se nós não entendermos a palavra, nós nunca vamos vivê-la plenamente, usufruir dos benefícios, usufruir aquilo que ela tem para nós. Dizem que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Quantas promessas eu e você conhecemos? Cita. 2, 3, 10, 20.
Ou seja, se eu não conheço as promessas, como é que eu vou usufruir? Se eu não conheço a promessa que um candidato faz, como é que eu vou cobrá-lo? Quantas promessas eu e você conhecemos da Bíblia? Quantas? Se tem mais de 8.000. Agora eu pergunto, isso Deus falou comigo. Então se a gente não conhece as promessas, como é que vamos recebê-las? A gente nem sabe que nós temos direito. São 31.102 versículos. Quantos versículos de cor eu e você sabemos? 31.102 versículos. São 66 capítulos. 1.189, aliás, 106 livros, 1.189 capítulos. Quantos eu sei, eu aprendo. A gente estava aqui num dia com aquele doutor Muxea, né? Ele falou que o menino, quando ele é preparado para ser rabino, com 7 anos ele já conhece a Torá. O que é a Torá? O Antigo Testamento. Aí 613 leis, com 7 anos um menino desse já conhece. O pastor Adriano estava ali também, a gente se sentiu tão pequeno, né, pastor Adriano? Quando ele falou isso, e eu entendi que Deus quer mais de mim. Deus quer mais de mim. Queridos, então, Abraão, quando Deus chamou ele não era um jovem de 15, 19, 20 anos. Sabe que idade tinha quando Deus chamou Abraão? 75. Deixa eu falar algo para você. Talvez você ainda está pensando, o que Deus quer comigo? Eu nem sei o que eu quero. Fica tranquilo, Deus chamou Abraão com 75. O tempo de Deus não passou na tua vida ainda. Deus tem algo para fazer na tua vida. Se você se achar velho, você vai ser velho. Mas se você se achar que ainda Deus tem algo para fazer na tua vida, que ainda Deus tem propósito para cumprir, eu não tenho dúvida alguma que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Não é a quantidade de anos um grande ministério, mas é o que Deus faz em pouco tempo. Jesus com 3 anos e pouco, 3 anos e meio aí, Deus fez coisas extraordinárias. Basta um pouco tempo, mas que seja na mão de Deus, Deus faz coisa grande. Deus vai fazer o teu nome grande, a tua família, a tua descendência ser grande, como foi com Abraão. Mas nós temos que entender que existe algum processo. Todo grande projeto passa por um processo. Todo grande projeto passa por um processo. Os processos são necessários. Toda grande bênção, sempre antes de toda grande bênção, tem um grande deserto para atravessar. Até coloquei isso como frase lá no Facebook. Deus tinha falado comigo nesses dias sobre isso. E eu quero compartilhar também algumas coisas para vocês do que Deus revelou. Então, Abraão tinha 75 anos. Agora, eu quero que você pense comigo. 75 anos. Talvez a idade... Não sei se alguém tem 75 anos aqui. Mas se não tem, mas já... Aí Deus chama e diz assim, ó, sai da tua parentela. Deixa tua família. Né? Imagine que Deus chegasse hoje para você e disse assim, ó, sai da tua parentela. Né? E naquela época, Abraão nem conhecia Deus direito. Nem sabia quem era o Deus direito. Mas Deus disse, sai da tua parentela, deixa a tua família, deixa o teu pai, deixa a tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Mas qual é a terra? É Blumenau? É São Paulo? É Rio de Janeiro? Deus não falou. Deus não falou. Só disse, sai. Ei, Deus às vezes, Ele te dá uma ordem que você não vai entender. Você não pense que tudo que Deus falar contigo, você vai entender. Porque a fé não é entendimento. A fé é crer. Lá na frente você vai entender talvez. Mas no momento que Deus fala, você não entende. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado, não é como eu e você. Então Ele diz, sai da tua terra. E Abraão saiu da sua terra, deixou para trás. E ele nem sabia para que caminho tomar, nem sabia para onde ia. Dependência de Deus. Aí Deus pega e diz para ele, ei, sai da tua... Olha para o céu. Olha para as estrelas. Vê se tu pode contar as estrelas. Olha para as areias do mar, vê se tu pode contar. Deus diz assim, ó, quando você olhar para o céu, de noite eu vou te guardar. Olha aqui, ó, tem tanta estrela que você não consegue contar. Ainda que você passe por um momento de tribulação, um momento escuro na tua vida, eu sou a tua luz, eu sou a tua estrela, a estrela de Davi. Nem Davi nem existia naquela época, mas é o que a palavra diz, que Jesus é a estrela de Davi. E quando ele olhou para
para o dia, ele disse, de dia eu vou te guardar. Pode passar o maior deserto, mas eu estou contigo, aleluia. E Deus tira Abraão e Abraão obedece. Sai daquela terra dele, né? E resolve obedecer a Deus. A vida de Abraão foi marcada por experiências. Mas o que Abraão fez para que a bênção dele chegasse, que ele fosse tão abençoado e para que essa bênção chegasse até nós? Só para você ter uma ideia, Abraão é respeitado pelos muçulmanos, Abraão é respeitado pelos judeus e Abraão é respeitado, claro, pelos cristãos. As 3 maiores religiões do mundo respeitam Abraão porque um dia ele resolveu acreditar. A primeira coisa, para que você tenha herdar a promessa de Deus, você tem que acreditar. Abraão nem sabia direito quem era Deus, mas ele ouviu uma voz. Ei, deixa eu falar algo para você. Se você quer andar nas bênçãos de Deus, a primeira coisa, você tem que acreditar na palavra. O primeiro passo é crer. Mas como eu creio? Queridos, como é que Deus fala comigo? Se eu estiver na Bíblia e eu dizer Deus fala comigo, eu tenho que entender que aquilo é a boca de Deus. De alguma maneira, de algum jeito, eu vou entender como é que a Bíblia se explica. Um versículo se explica no versículo anterior ou no posterior, ou geralmente no texto inteiro. Então, se eu pegar um versículo isolado, eu vou tirar ele do contexto e às vezes eu não entendo. Mas, por exemplo, se eu abro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que Deus está falando comigo? Que Ele é meu Senhor, então eu preciso ser servo. Se ele é pastor, eu preciso ser ovelha. Nada vai faltar, isso basta, a presença dele me basta. Então, olha só quanta coisa Deus fala num versículo. E às vezes a gente lê e não entende. Então, quando você lê a Bíblia, eu sempre digo isso. E sou repetitivo e vou repetir muito quantas vezes for necessária. A Bíblia não é para ser lida, é para ser meditada. Se você lê a Bíblia como livro corrido, você não vai entender nunca. Agora, leia um versículo, leia 2 e diz, o que Deus está falando aqui? Se Ele é Senhor, então eu sou servo. Se Ele é pastor, eu sou ovelha. E o que o pastor faz numa ovelha? Então você vai entrando na palavra. E isso Deus vai ministrando no teu coração. É assim que se entende a palavra. Então a primeira coisa que você precisa para herdar as promessas, para ter a bênção de Abraão, é acreditar. Abraão foi provado, como foi dito aqui no domingo passado, ao máximo. Isaac pediu o filho. Se ele pedisse Ismael, né, por mais que ele gostasse, era Ismael. Às vezes Deus pede algumas coisas para a gente, que custa. Deus pede algumas coisas que a gente não está disposto a abrir. Como o pastor Adriano disse, pediu a moto. Era uma coisa que ele gostava. Ei, tem horas que Deus te pede alguma coisa que você não vai entender. Eu não estou aqui querendo trabalhar na tua emoção. Eu estou dizendo assim, você pede para ouvir Deus, ok? Amém? Quem é que ouviu Deus? Amém, né? Certo? Agora, se Deus te pedir alguma coisa que é contra teus... Você vai querer ouvir mesmo Deus ainda? Então, quando você diz que quer ouvir Deus, você está disposto a obedecer. Porque ouvir Deus sem obedecer é igual a nada. É zero. Então, assim, a primeira coisa que eu entendo, que eu tenho que acreditar. Se eu quero ouvir Deus, eu preciso obedecer, senão é igual a zero. Nada. Para que Deus vai falar contigo se você não está disposto a obedecer? Eu até estive orando essa semana e eu disse para minha esposa, comecei a buscar Deus. Prego hoje, no domingo que vem, vou estar pregando lá em Utuporanga. E daí eu pedi direção de Deus e Deus começou a me dar as ministrações, eu escrevi. Eu acabei antes do que eu disse, já que o Senhor me deu a palavra, o sermão, disse, agora eu vou te agradecer. Eu fiquei 2 horas orando, agradecendo e tal, e foi tão gostoso lá. E daí o que aconteceu? No outro dia de manhã, sabe o que Deus fez? Eu levanto mais ou menos perto das 5 horas para agradecer a Deus, para orar e tal. Um pouquinho, 2 minutos antes, Deus me chamou. Sérgio, olha, a minha esposa não foi, que ela estava dormindo. Mas Deus sabia que era o tempo dele estar me chamar. Quanto mais você busca Deus, Deus mais te chama. Agora, se você não levanta, para que Deus vai te chamar? Você não vai levantar mesmo. Será que Deus é um Deus que perde tempo? Não, Deus sabe o que faz. Então, se você quer ouvir Deus, você tem que começar a acreditar e obedecer. Então, o primeiro passo é acreditar. O segundo passo é obedecer. Abraão obedeceu, ele nem sabia, né,
para onde ia, mas ele obedeceu. Agora, como eu obedeço a Deus se eu não obedeço os meus pais? Eu quero obedecer a Deus, mas eu não obedeço os meus pais. Como eu obedeço a Deus se eu não sou obediente aos meus patrões? Se eu não sou obediente aos meus líderes? Gente, tem uma coisa errada. A obediência... Como você vai obedecer a Deus que não vê, se você não obedece homens que vê? Aí não é... Ah, mas é porque ele está fazendo a coisa errada. Eu sempre digo, lá na empresa, eu tenho um cargo, uma posição que eu tenho alguns subordinados e eu preciso obedecer também. Então, muitas vezes eu digo, olha, eu não faria desse jeito, eu vou dar uma opinião, mas a decisão continua sendo de vocês. Vocês são os donos da empresa. Então, a minha função aqui é colocar um ângulo, um ponto de vista diferente. Mas a decisão final sempre vai ser sua. Se você disser que não, a decisão vai ser sua. Mas é minha obrigação dizer o que eu penso, o que eu acho, como eu faria se eu estivesse no teu lugar. Agora, daí a decisão final vai ser tua. Eu digo assim. Então, a obediência é uma coisa importante para que Deus fale contigo. Isso aqui também, a Mary nem sabia que eu ia pregar direito sobre o tema. Ela sabia, mas porque eu coloquei no Facebook. Mas a primeira é acreditar, o segundo obedecer, o terceiro é saber esperar o tempo de Deus. E ela falou aqui, quando abriu o culto, esperei com paciência, né? No tempo do Senhor ali, né? E ele se inclinou para mim, atendeu a minha oração. E aqui está um segredo, esperar. Quem é que gosta de esperar? Eu amo esperar. Mentira, ninguém gosta. Vai no médico esperar, vai esperar alguma coisa, a gente quer passar na frente. Tem o carro andando devagarzinho na tua frente, o que você quer fazer? Você quer ultrapassar. Ninguém gosta de esperar. Mas o esperar tem algumas coisas importantes. O esperar trabalha o teu caráter. O esperar trabalha, né, o teu jeito não de agir, mas de reagir. Porque agir é diferente, reagir é outra coisa. Agir, quando eu vou agir, eu planejei o que eu vou fazer, a minha ação, eu planejei. Agora, quando a coisa acontece, a reação, aí você mostra quem é. Você não mostra quem é na sua ação, você mostra quem é na sua reação. Quando eu vou agir, eu estou aqui, estou tranquilo, vou falar com vocês, eu vou bem queridinho. Agora, se você me faz alguma coisa, eu vou mostrar quem eu sou. Né? Então, a gente conhece as pessoas não é pela ação, é pela reação. E como é que você reage quando as coisas não acontecem no seu tempo? Então, existe algumas lições aqui. Por exemplo, tem promessa, tem bênção que é imediata. Como, por exemplo, Romanos 10, 13. Né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você vem aqui, né, aceita Jesus, na hora você é salvo. É uma promessa imediata. Tem coisa que você vai orar e Deus vai fazer na hora. Às vezes você vai orar e você vai ser curado na hora. Ser curado, seja feito conforme a tua fé. Quantas vezes nós vamos ver na Bíblia Jesus curando pessoas e as pessoas foram curadas na hora? Não é verdade? Então tem coisas que Deus vai fazer na hora porque você está pronto para receber isso. Tem bênçãos que vai demorar um pouquinho. Se você ler, por exemplo, em Lucas capítulo 24, ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto recebais as promessas do Espírito. Depois de 10 dias, veio o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Levou 10 dias. Não é verdade? Então leva um pouquinho de tempo. Para quê? Para você saber se preparar para a promessa. Então tem promessa na tua vida que leva um pouquinho de tempo. Por quê? Porque é o tempo de Deus. É o tempo Cronos e o tempo Kairos. Não tenho tempo aqui para explicar, mas o Cronos é o tempo do homem. O Kairos é o tempo de Deus. Talvez um dia a gente explique sobre isso, o tempo de Deus. Eu tenho até uma mensagem preparada sobre o tempo de Deus que eu nunca preguei, mas está lá. Quem sabe um dia eu prego. Né? O que é o tempo de Deus? Então, e tem promessas, né, que levam um pouco mais de tempo. Exemplo, são longas. O próprio Abraão, ele levou 25 anos para ser pai. Né? 75 anos ele tinha quando Deus fez a promessa, que ele seria pai de multidões. E depois, com 100 anos, ele foi pai. 99, a Sara engravidou. 90 anos, a Sara foi mãe, né? E assim foi. Então, levou um bom tempo. Às vezes, para Deus cumprir algumas coisas, são longas. Mas há promessas, querido,
porque são muito longas. E a promessa, para dar exemplo, foi de Caleb. Caleb levou 45 anos para receber as suas promessas, né? Então tem promessa que é para agora, para ti. Talvez eu estou falando aqui, o Espírito Santo está tocando no meu coração. Tem promessa na tua vida que não aconteceu. Deus te prometeu algumas coisas. Tem promessas que já aconteceram na tua vida, mas tem promessa que ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque ela é um pouquinho mais longa. Então, saber esperar o tempo de Deus significa que, independente se não aconteceu ainda, ela vai acontecer. Eu sei que no momento certo, antes que eu imagine, ela vai acontecer. Então, a primeira é acreditar, a segunda é obedecer, a terceira é saber esperar o tempo de Deus. Quarta, perseverar. No meio do caminho é que as batalhas se decidem. Você já desistiu alguma coisa no meio do caminho? Muita gente faz isso. Eu vou assassinar a língua portuguesa. Muita gente é muito bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. Se é que existe essa palavra, né? É muito bom de iniciativa e é ruim de acabativa. Ou seja, você começa e não termina. Começa o regime e para no meio do caminho. Vai na academia, para. Né? Começa bem e termina mal. Por que isso? Sabe por quê? Eu vou dizer isso. Talvez não seja muito agradável você ouvir isso ou eu ouvir isso. Se a gente para no meio do caminho, porque no fundo, a gente não acredita que vai chegar lá. No fundo, a gente diz assim, não é para mim isso. Tá bom assim. Eu não vou conseguir. Não acredita em você, não acredita que vai chegar lá. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, Alabaxaramandacaia. Ei, não pare no meio do caminho. É no meio do caminho que eu te mostro aonde eu vou te colocar lá na frente, porque tem coisas que eu não vou te falar agora, tem coisas que eu preciso te falar por etapas, aleluia, porque se eu te falar agora eu te assusto, Aramandacabaxarabagalaias. Oh Jesus, Deus diz para mim e para você, não pare no meio do caminho. No meio do caminho é a mesma distância para ir ou para voltar. Então por que eu não sigo? Por que eu não prossigo? Agora, ao meio do caminho, eu nunca vou saber se lá na frente está a minha bênção. Então eu preciso terminar. É como uma corrida. Você corre, e lá na frente tem um prêmio para você. Mas se você desiste no meio do caminho, você não vai saber o que tinha lá na frente. E assim é a carreira cristã. Assim é tua bênção. Assim são as promessas de Deus. E também tem que lutar. Toda promessa não vem sem luta. Deus nunca te dá coisa de mão beijada. Ei, se você der tudo para o teu filho de mão beijada, o que ele vai ser? Filhinho de papai. E Deus não tem filhinho de papai. Deus tem filhos do pai, aleluia. Filhinho de papai é manhoso. Filhinho de papai qualquer coisa desiste. Filhinho do papai não tem perseverança, não sabe esperar o tempo de Deus. Qualquer coisa fica bicudinho. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, igreja. Deus quer transformar, quer te dar a bênção, mas primeiro Ele precisa forjar o nosso caráter. Nós precisamos estar prontos para receber aquilo que Ele tem. Aleluia. Então, nenhuma promessa vem sem luta. Por quê? Porque toda promessa, sem luta não tem escala de valor. Você só valoriza aquilo que realmente nós somos assim, que custou algum preço. Isso aqui não custou nada para mim, eu ganhei de graça, é capaz de eu nem valorizar. Agora, se eu trabalhei, eu sei quanto custa isso, custou meu suor, eu valorizo. Só dá valor ao emprego quem está desempregado. Só dá valor, a gente só dá valor a uma pessoa quando não tem mais. A gente só dá valor a um carro quando não tem. A gente só dá valor a uma família quando perdeu, muitas vezes. A gente só dá valor à salvação quando às vezes não sabe, ou perdeu ela, não consegue mais voltar não tem mais força para voltar. Queridos, não espere perder tudo para valorizar, valorize antes. Não espere perder alguém querido
para dizer que o ama. Não espere perder alguma coisa de valor para depois você saber que ela tinha valor. E Deus está falando para você e para mim nessa manhã. Nós estamos numa cidade abençoada, uma cidade onde a gente pode vir na igreja, ninguém impede. Nós não somos proibidos de ir na igreja, o governo não proíbe, nós somos livres, mas nós não valorizamos isso. Nós temos saúde e nós não valorizamos. Só sabe o quanto vale a saúde quem perde ela. Só sabe o quanto vale uma paz, às vezes, quem não tem paz, ou quem perdeu, melhor dizendo. Então, queridos, Deus está dizendo que tem coisas que eu estou colocando na tua vida, e você não está valorizando. Tem coisas que eu coloquei na tua mão e você não está valorizando. Não espere perder para você saber o valor que tinha. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na empresa na qual eu trabalho, né, eu fui algum tempo de bicicleta, vocês sabem, né? Depois eu teve uma situação que eu precisei vender o meu carro para fazer um negócio, e por 2 anos eu fui da Limeira ao Rio Branco. A Sônia está aqui, que ela sabe onde eu trabalho. Da Limeira ao Rio Branco, eram 13 quilômetros mais ou menos. Eu ia de bicicleta. Tinha dia que eu pegava chuva de pedra, tinha dia que eu pegava frio, tinha dia que eu chegava todo molhado, mas eu tinha uma segunda roupa lá. Eu não murmurava, porque eu sabia que na hora certa, no tempo certo, Deus ia me exaltar naquele lugar. Deus tinha um plano lá. Todo mundo olhava e dizia: o menino de bicicleta vem lá, né? Olhava com pena para mim. Mas Deus não olhava com pena. Deus sabia que na hora certa, no momento certo, Ele ia exaltar. Porque alabaxara mandacaias. Só é exaltado quem se humilha. Só cresce quem desce. Só ganha quem está disposto a perder. Só nasce de novo quem está disposto a morrer. O reino de Deus, ele é assim. Quando você abre mão de você, só é cheio do Espírito Santo, quem se esvazia de si mesmo. Assim é o reino de Deus. Se você estiver disposto a entregar, a renunciar, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Só há um grande avivamento na igreja se morrer algumas coisas na nossa vida. Senão a igreja, como Deus vai fazer um grande avivamento se eu não estou disposto a morrer por algumas coisas, a que algumas coisas sejam mortas na minha vida, se eu não nascer de novo? Queridos, então a luta, ela vem por isso. E também eu quero dizer para você que ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. O choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez você chorou muito até aqui. Sabe por que esse choro que aconteceu na tua vida, sabe por que esse sofrimento não foi tratamento? Para nós pode ter sido sofrimento, mas para Deus foi tratamento, aleluia. Você jamais seria a pessoa que é hoje se não tivesse sofrido. José, para ele ser governador do Egito, ele não ficou só paz, alegria e tudo certo. Ele passou pela prisão, foi humilhado pelos irmãos, rejeição dos irmãos. Esse menino tinha tudo para ser um menino revoltado. E muitas vezes a gente olha para as pessoas e diz: tadinho, ele é revoltado assim, sabe por quê? Porque os pais fizeram isso, fizeram aquilo, coitado, olha só. Então, também ele tem motivo para ser assim. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Enquanto a gente tiver justificativa para tudo, Deus não justifica a nossa vida, porque o único que pode justificar a nossa vida é o sangue de Jesus, aleluia. Agora José pegou a adversidade que ele sofreu e transformou em bênção. E essa adversidade na minha e na sua vida, sabe por que ela está acontecendo? É para transformar ela em bênção, aleluia. E toda promessa, antes de uma grande promessa existe um grande deserto. Deserto, como já foi, você sabe, é apenas transitório, é lugar de passagem. Não é permanente, é um tempo para você estar ali. É um tempo.
O povo de Israel precisava passar pelo deserto, senão não mudava sua mente. E deixa eu falar algo para você. Muitas vezes, você pensa, quando está no deserto, você pode pensar assim: o que foi do que eu fiz de errado? Por que eu estou no deserto? Mateus 4, Jesus acabou de ser batizado no capítulo 3 ali. E sabe quem mandou Jesus para o deserto? A Bíblia diz claramente: foi o Espírito Santo. Tem coisas, queridos, que não é, você não está no deserto porque você fez alguma coisa errada, porque o diabo quer que você esteja lá. Às vezes é o próprio Deus que te manda para o deserto e deixa ir mais longe. E muitas vezes, quando se está no pináculo, não é Deus que coloca, não. Sabe quem colocou Jesus no pináculo? O diabo. O diabo chegou, colocou Jesus lá em cima e disse assim: ó, olha, se tudo isso aqui é meu, e eu te darei tudo se tu me adorares. Então, estar muito bem, muito abastado, muito abençoado, a gente fala, esse é abençoado porque tem dinheiro. Abençoado não é só ter dinheiro. Abençoado, sabe o que é? É ter a presença de Deus na tua vida. Abençoado é quando você ora, a coisa acontece. Quando você fala, Deus está nas tuas palavras. Quando você anda, Deus está andando contigo. Aonde você quer, a presença de Deus está na tua vida. E o dinheiro é a coisa que a gente só olha para ver, aquele é abençoado porque tem dinheiro, está indo bem financeiramente. Estar indo bem financeiramente não quer dizer que foi Deus que colocou lá. É claro que a bênção de Deus também inclui isso, mas muitas vezes é só isso. E você olha para o resto da vida da pessoa, família destruída, não é feliz. Por quê? Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é uma coisa completa, é muito além de bênção financeira, queridos. Então guarde isso. Nem sempre estar no deserto é porque você fez alguma coisa errada, é porque o diabo queria que você está lá, e nem sempre estar no pináculo, no mais alto escalão. Agora eu cheguei aqui, agora está tudo certo. Significa que foi Deus que te colocou. Às vezes pode ter sido o diabo que te fez uma proposta e você aceitou. Glória a Deus. Então, continuando aqui. E a maioria das promessas, Deus nos dá por etapa. Ele conhece a nossa estrutura. Tem coisa que você não vai receber, Deus não vai falar para você agora, porque você não vai acreditar. Imagine se eu disser para alguém que não está preparado, digo para ele que ele vai ser o presidente do Brasil. Mas eu não. Às vezes Deus precisa preparar essa pessoa para ela começar a acreditar. Lembra que o primeiro passo é acreditar, depois obedecer e assim vai? Então o que acontece? Tem coisas que Deus não vai falar hoje para você, nesse momento, sabe por quê? Porque você não estamos preparados. A maioria das promessas Deus dá por etapa. Glória a Deus. Se o professor chega no primeiro dia de aula, né, Nelita, e já faz uma prova, você diz, não, tá louco, eu não venho mais para essa aula. Assusta. E Deus faz o seguinte, Ele vai te dando por etapas. Glória a Deus. As promessas vão sempre além da minha visão. Ou seja, Deus vai te dar muito mais do que você pensa ou imagina. E todas as promessas passam por Jesus. Não há promessa sem passar por Jesus. Como que Deus vai te abençoar se não dá o dono da bênção? Romanos 8, 32, abra lá comigo. Vamos abrir. Diz assim. Eu vou até ler com calma para você aqui. Romanos 8, 32. Diz assim. Olha que interessante. Tem uma preposição ali que muda todo esse versículo. Aquele, está falando de Deus, né? Que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ok? Antes o entregou por todos nós, como nos dará também, olha só, essa preposição muda tudo. Com Ele, todas as coisas. Deus quer te dar todas as coisas, mas com Ele. Sabe por quê? Porque sem Ele, você vai estragar tudo. Então Deus, quando quer te abençoar, vai te dar com Jesus, junto. Porque sem Jesus, você pode ganhar na loteria e ficar pobre. Sem Jesus, você pode ter muito dinheiro e não ser feliz.
Sem Jesus, você pode ter todos os prazeres que esse mundo dá e ser o mais triste dos homens. Porque você só vai ser alegria plena só Jesus. O mundo te dá diversão, mas a alegria de verdade só com Jesus. Aleluia. E toda promessa é para a glória de Deus. A promessa tem um sentido maior que apenas ser uma bênção, mas sim que Deus seja glorificado nessa bênção. 1 Coríntios 1:20 diz assim, um pouquinho mais para frente. Olha que interessante. Grave esse versículo. Grave ele, é bem pequenininho, mas tem ele de cor na sua vida. 1 Coríntios 1:20. Glória a Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor de sacra? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Queridos, sem sabedoria, você não vai longe. Quando Salomão só foi o rei que foi o mais sábio do mundo depois disso, porque ele pediu sabedoria. Então, queridos, não adianta você pedir bênção sem sabedoria. Senão, o que vai acontecer? Você não vai saber administrar as bênçãos que Deus vai colocar na tua mão. A sabedoria, não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus, ela te coloca entre os príncipes. Você vai ser o conselheiro entre aqueles que Deus colocou para que você viva ao lado deles. Por quê? Porque não é uma sabedoria humana. A sabedoria humana é inteligência. Mas a sabedoria de Deus é algo que vem do próprio Deus, arquiteto do universo, que criou todas as coisas. Então, qual é a tua sabedoria? O que Deus tem colocado na tua vida e como você tem administrado? Diz a Bíblia que nele está o sim e o amém. Queridos, mas toda promessa, como eu falei antes, tem que ser para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado. A primeira coisa, o primeiro propósito de Deus para te abençoar é para que você o glorifique. De que adianta Deus ser você tão abençoado e você nunca reverenciar ou dizer que isso foi de Deus? Você não o reconhece. Deus só vai fazer algo na tua vida que você reconhece. Quando Jacó estava no Val do Jaboque, o anjo perguntou para ele: quem tu és? Ele não escondeu nada de Deus. Ele disse: eu sou Jacó. Quando ele falou que eu sou Jacó, ele disse: eu sou usurpador. Muitas versões dizem que eu sou o trapaceiro. Ele confessou quem ele era diante de Deus. E quando a gente reconhece quem é diante de Deus, Deus pode mudar as coisas. Mas é preciso que você reconheçamos, venhamos a reconhecer quem somos em Deus. Queridos, quando ele disse que ele era Jacó, Deus disse: não, tu não és Jacó, tu és Israel. Agora tu és pai de multidão, agora tu és o meu povo, agora tu és o povo da promessa, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar a tua história. Mas ele teve que passar por uma noite difícil, ele teve que passar por uma prova, ele esteve sozinho no deserto, ele passou por isso que a gente falou aqui. Ele teve que acreditar que Deus ia fazer algo na vida dele, que ele precisava da bênção de Abraão, da bênção do pai dele. Então, queridos, Deus só pode mudar alguma coisa naquilo que a gente reconhece. Por isso que Abraão, em Gênesis 12, volta um pouquinho em Gênesis 12, mais uns 5, 10 minutinhos nós terminamos aí para não ir muito além. Depois nós vamos orar pela sua vida. Em Gênesis 12, tem algumas promessas para Abraão. Diz assim, primeira coisa, ele diz: far-te-ei uma grande nação. Gênesis 12, capítulo 2, né? Abraão era sozinho, ele e a esposa estéril. Mas ele disse: far-te-ei uma grande nação. Números 23, 19 diz que Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Queridos, Deus quer te fazer uma grande nação. Qual é a palavra, qual é a promessa que Deus tem, a de Abraão para mim hoje, para você? Tudo isso nós temos que fazer, passar pelo processo. Agora é só as promessas. A grande nação significa que Deus quer abençoar a tua família, abençoar aquilo que você colocar na tua mão,
tudo que você quer fazer vai ser lembrado pelas gerações futuras. Alguém vai dizer, olha, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, ele foi uma bênção. Hoje, a nossa família é toda assim, porque ele foi uma bênção. Ele diz, abençoar-te-ei. Ele disse que ele seria abençoado. E Deus está dizendo para você, eu quero te abençoar. Você acredita? Você vai ser obediente? Você está disposto a passar pelo deserto? Você vai saber esperar o meu tempo? Você vai guardar a minha palavra? Então Deus quer te abençoar. O principal interessado em te abençoar é Deus. Ou você acha que Deus tem prazer em te ver sofrendo? Não, 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 não. Sabe por que você sofremos algumas coisas? Porque nós não entendemos o propósito de Deus. Nós não entendemos o processo e o projeto de Deus. Agora, se é como um livro. Imagine que uma vez o presbítero Pedro Schweigert falou no retiro que ele disse que tinha um menino que o pai lia o livro para ele. Uma história de um menino, né, que queria arrumar uma princesa, né, e daí o que acontecia? E ele sofria, passava por prisão e tal. Só que o menino, curioso, foi lá e leu o fim do livro. Ele sabia o fim do livro. Ele sabia o final da história. Então, ele queria que o pai lesse a cada dia, porque ele sabia o final da história. Eu quero dizer para você, ei, Deus sabe o final da tua história. Você sabe o final da tua história? O final das coisas sempre é melhor do que o começo. Ei, Deus sempre ele faz as coisas num momento crescente. Quando o homem pensa que está terminando, é porque Deus está começando. Quando o homem pensa que morreu, é porque agora que ele vai começar a viver. Quando parece que o recurso está se acabando, é porque agora que Deus vai começar a providenciar. Então, queridos, a bênção de Deus está na tua mão, a bênção de Deus está contigo. Ainda que você não veja, ainda que você parece que está longe, Deus está dizendo para mim e para você, eu estou trabalhando na tua vida, mas eu quero te abençoar. Só que para eu te abençoar, você e eu precisamos ser uma bênção. Porque a maior bênção não é ter recursos, a maior bênção é fazer sem recursos, porque daí você vê a fé, você usa a sua fé, e a fé move montanhas, a fé faz com que o próprio Deus esteja na sua vida, a fé move o sobrenatural, a fé faz com que eu e você estejamos na presença de Deus e provamos os milagres, aleluia. E também diz que ele engrandecerei o teu nome. Deus está dizendo para mim e para você, eu quero fazer o teu nome grande nessa cidade. Eu quero fazer o teu nome grande nesse país. Diz também, como eu falei antes, e tu serás uma bênção. Ei, para que você receba as bênçãos, primeiro, você precisa ser uma bênção. Hoje, o teu marido, a tua esposa pode dizer, o meu marido é uma bênção. A minha mulher é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Se pelos olhos naturais não pode, pelos olhos da fé pode. Nós temos que profetizar. Se você ainda não está vendo, mas precisa crer. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você acha que era fácil para Abraão acreditar em tudo aquilo? No deserto, como nômade, ele não teve uma igreja como essa. Ele não tinha cultos como esse. Ele vivia de terra estranha em terra estranha. Ele poderia ser morto pelos reis daquela época, mas ele estava na obediência, ele estava na presença de Deus. Quem obedece à palavra é guardado pela palavra, aleluia. Só pode ser guardado pela palavra quem obedece à palavra. Porque a palavra de Deus, ela que te guarda, a palavra de Deus, ela te dá respaldo para todas as coisas. Também diz que abençoarei os que te abençoarem. Ei, você já imaginou? Parece que eu estou vendo, né? Olha, diabo, Deus falando para o diabo assim, diabo, tu não mexes com o meu servo, porque se ele abençoou, tu é abençoado. Né? Mas também, se ele amaldiçoou, se ele disser não, cuida com o que ele diz, porque você tem o poder de abençoar ou amaldiçoar, dizer, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está dizendo para mim e para você, você é uma bênção e eu coloco a bênção e o poder da bênção na tua boca.
Olha só o que Deus quer fazer. Essa é a bênção de Abraão. E está valendo para mim e para você. Como diz aqui, ser uma grande nação, ser abençoado, um nome grande nessa terra, ser bênção, abençoar o que te abençoar, amaldiçoar o que te amaldiçoarem. E aqui eu quero terminar o cerne da mensagem. E diz assim, ó, e em ti, olha para alguém do teu lado e diz assim, e em ti. Você crê que a Bíblia fala com você, comigo? Para quem que é essa palavra? Para mim. Olha só, em ti, e eu vou terminar aqui, ó, serão benditas sua família. É isso que diz? Vamos ler de novo? Gênesis 12, 2, 3. E em ti serão bendita a tua família. É isso que diz? Não, né? Em ti serão benditas todas as famílias de Brusque. É isso que diz? Ah, então é de Santa Catarina. Também não. É do Brasil, é isso, né? Não, é só de Israel. Não, não. Todas as famílias da terra. Ei, você quer levar a tua família para o céu? Amém? Amém? Posso ouvir o amém? Você quer que a tua família seja uma bênção? Você quer que as promessas de Abraão se cumpram na tua casa e na tua família? Você tem que ser uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, eu quero ser que nem o Sérgio. Eu quero imitar esse homem. Eu quero imitar essa mulher. Porque eu quero levar minha família para o céu. A minha família vai morar lá no céu comigo. As pessoas, quando olhar para você, têm que dizer, eu quero ser que nem essa pessoa. Aleluia. Deus colocou na minha mão, colocou na tua mão, a tua família, a tua casa, os teus descendentes, a tua posteridade vai mudar completamente se eu e você começarmos a tomar uma posição em Cristo Jesus e acreditarmos que Ele fez para que nessa geração nós sejamos as alavancas, as flechas, aquele que vai levar a nossa família para o céu, aleluia. Então, a Bíblia diz, é uma promessa, tá? Você lembra que eu falei que tem 8.000? Essa é uma delas só. Em ti. Então, quando você chegar na tua casa, você vai dizer, em mim, a minha família vai ser uma bênção. Em mim, a minha família vai ser bendita. E não só a minha família, os vizinhos da minha família. A cidade de Brusque vai ser uma bênção. Porque em ti, a Bíblia coloca, em ti significa dentro de ti. E quem é que está dentro de ti? O Espírito Santo. Aquele que tem o poder para mudar todas as coisas. Aquele que tem o poder para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Aquele que fala, aquele que criou os céus e a terra. Aquele que mudou a tua vida. Aquele que mudou a tua história. Aquele que ainda está falando com você. Aquele que quando fala com você, você sabe que é Ele que fala, aleluia. Então, eu quero que se coloque de pé, aleluia. Eu não sei como é que você chegou até aqui, talvez desacreditado. Talvez você tenha passado por muita dificuldade e pensa que Deus não está mais na tua vida, porque é tanto deserto, é tanta prova, é tanta dificuldade, que você acha que você está fora dos planos de Deus. Ei, eu estou falando para você que deserto não é porque o diabo te colocou lá. O deserto é porque talvez Deus te colocou lá para ensinar você algumas lições. O deserto talvez seja a maior escola da tua vida e da minha vida, aleluia, porque somente no deserto é que a gente pode entender o que é estar numa terra prometida. Às vezes a gente precisa provar o ruim para saber o que é bom. Por quê? Porque senão a gente não sabe valorizar o que é bom. A gente não tem escala de valor como a gente falou. Aleluia. Eu quero orar por você. Talvez tenha gente aqui que há anos está orando pela família. Talvez tenha gente aqui que há anos a sua vida não tem mudado. Parece que as promessas são longas demais. Você diz, poxa, por que as coisas não acontecem? Eu quero ser profeta na igreja que eu congrego. Ser profeta por aí, ninguém te conhece. Você fala e depois você não tem mais compromisso com nenhum deles. Você nunca mais volta lá. Mas ser profeta, né, vai dizer, na casa que tu serve, é porque você sabe que o Espírito Santo está falando aqui, ó. É porque sabe que é Deus que está te mandando dizer. Porque senão eu sou inconsequente. Senão eu não subo mais aqui. O que adianta? Agora, ser profeta na tua casa significa dizer o seguinte: ei, Deus quer mudar a tua história. Agora você tem que estar disposto a crer. Porque se Deus não mudar a tua história, o que você está fazendo aqui? Só que para Deus mudar a tua história, você precisa mudar primeiro. Toda a história, para ser mudada, a gente precisa mudar ela na nossa vida. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Então, enquanto adora a Deus, eu quero você que diz assim, ó, Senhor, chega dessa vida, basta, chega.
Eu quero que a minha família vá para o céu. Eu quero ser diferente. Eu quero que você venha aqui na frente. Os pastores vão estar orando. Nós vamos estar orando. Vem aqui na frente, venha. Dá um pé de pé. Hoje é toda a igreja, porque todo mundo sendo uma bênção. Toda a igreja venha. Eu quero te desafiar hoje. Eu quero te desafiar. Porque Deus tem bênção para a tua vida. Deus quer fazer algo na tua vida. Eu não preciso, precisa sim. Eu preciso ser abençoado. Você precisa ser abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Joias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus. Tão bom. Deus tem algo na tua vida, aleluia. Creia no teu milagre. Imagina a tua família toda entrando no céu. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és. Ele é o único rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça igual, igualdade. A tua igreja te adora. Nós somos a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça igual, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos. Declara essa verdade, que tu és. Ele é o único rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teus reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. E Ele é o único, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o exaltado é. Ó Senhor, declara essa verdade. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade acima de tudo, de tudo. A tua igreja te adora. Nós somos a tua igreja, Jesus. Teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça igual, bondade, fidelidade.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, glória a Deus. Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Queridos, quem já recebeu oração pode voltar. Se alguém não recebeu, que a gente pode ter esquecido, fica aqui ainda que a gente vai orar. Quem já recebeu o toque de Deus, aí pode voltar para o seu lugar. Quero dar um recado de Deus para você. Eu quero dar um recado de Deus para você. Deus está levantando gente aqui hoje que estava caída. Os obreiros talvez não receberam aí, né? Quero orar por você. Deus me mandou orar pelos obreiros agora. Se Deus mandou, eu vou fazer. Eu quero que os obreiros venham aqui. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Escolhido fui, dos meus dedos me salvou. De novo nasci em sua família, por meu nome me chamou. Eu não sou mais escravo do medo, Deus, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Agora posso cantar, eu sou filho de Deus. 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 Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tens a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim, Jesus. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao
Aleluia, aleluia. Orar por vocês, todos oraram, amém. Glória a Deus. Queridos, eu tinha um planejamento de terminar 9h15. Mas eu sou obediente a Deus. Como o pastor Adriano também queria terminar no horário, não deu, né, pastor? Queridos, a gente tem que entender o negócio. Realmente, a gente tem horário para tudo. É importante, decência e ordem. Mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Quando Deus fala, a gente tem que parar de ser murmurador e dizer: já deu meu horário, tem que acabar. Deus está dizendo que a gente tem tempo para tudo, mas não quer um tempo de qualidade com Ele. Deus está dizendo, falou para mim, o meu coração, eu compartilhei. Deus tem um grande avivamento para essa igreja, mas eu e você precisamos crer. Que quando a gente não crê, não vai acontecer. Glória a Deus.